Meus caríssimos amigos, minhas caríssimas amigas, que bom poder rever todos, que estejam todos com muita paz, com muita saúde e com muita disposição. Hoje nós vamos comentar no Evangelho do Mestre Jesus mais um capítulo sobre o Sermão do Monte, onde o apóstolo Mateus, no seu capítulo 5, versículos 23 a 26, vai nos falar exatamente sobre como não complicar a nossa vida, que é o capítulo desse livro que a gente está estudando aqui, né, A Voz do Monte, do Richard Simonetti. Né? Ele começa dizendo: Se, pois, quando apresentardes ao altar a tua oferenda, te lembrardes de teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa-o diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com ele. Depois, então venha apresentar a tua oferta. Faz o mais depressa possível as pazes com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para não suceder que ele te entregue ao juiz, este é o oficial de justiça, e sejas pedido à prisão. Em verdade te digo que dali não sairás enquanto não houverdes pago até o último centavo. E Richard Simonetti, né, ele começa aqui nesse capítulo dizendo assim que a reflexão sobre a natureza do nosso relacionamento no convívio social faz parte dos caminhos que nos levam a Deus. Há, evidentemente, ressentimentos gratuitos, nascidos do ciúme, da inveja, da frustração, marcados pela imaturidade, que caracteriza as pessoas despreparadas para o relacionamento sadio com o semelhante. Quem poderá, entretanto, afirmar com absoluta segurança que está isento de culpa diante das mágoas alheias? Teremos sido absolutamente justos em nossas atitudes? Exercitamo-nos com elas na tolerância, no respeito, na compreensão e na fraternidade? Não será muito mais importante reparar os prejuízos causados à criatura do que reverenciar o Criador? Então, o Richard Simonetti aqui, e nós vamos partir dessa pequena reflexão, entendendo de que o que Jesus aqui está nos aplicando? Quantos ressentimentos ou quantas mágoas você tem contra determinadas pessoas? A gente, como ser humano, nós temos às vezes a dificuldade de entender de que o perdão, o solicitar que as pessoas nos desculpem, é muito penoso, né? Quando diz assim, você tem que perdoar fulano, mas ele fez isso comigo, ele fez aquilo comigo, eu até posso perdoar, mas eu não vou esquecer. Né? E é evidentemente que perdoar, muitas vezes, não é esquecer, mas perdoar é se lembrar que mesmo que você refaça, né, aquele acontecimento, ele já não interfira mais na sua vida. Quantas pessoas se lembram às vezes de mágoas de muitos anos atrás? Nossa, mãe do céu, eu me lembro de fulano há 20 anos atrás. Se não fosse por ele, hoje eu poderia estar melhor de vida. Né? Mas eu perdoei ele, eu perdoei. Você não perdoou, porque você ainda está refazendo o mesmo caminho dos acontecimentos de 20 anos atrás, e isso está causando em você mágoas e ressentimentos. Quando eu me lembro disso e esqueço e jogo para o meu acostamento mental, eu vou dizer assim, não, tá bom. Porque a nossa mente, ela vem e volta com as nossas lembranças, uma coisa lógica. Mas elas não podem nos atingir mais. Né? São coisas que passaram há muito tempo atrás. A gente sempre tem uma repetição de que às vezes as pessoas se culpam pela sua vida. Né? Se eu tivesse feito isso há tantos anos atrás. Se eu tivesse feito aquilo há tantos anos atrás. Eu poderia ter feito isso. O que você fez, tentou fazer, se foi do melhor modo possível, é com as ferramentas que a gente pode dizer que você tinha naquela época. Era o entendimento que você tinha naquela época. Hoje esse entendimento ele está muito melhor. Você conseguiu progredir nesse entendimento. Então você pegar as ferramentas que você tem hoje e jogar naquela época, seria uma ingratidão para com você mesmo. Então a nossa própria culpa em relação àquilo que não fizemos, isso vai nos trazer uma frustração muito grande. Né? Se eu tiver, muitos dizem, né, se eu tivesse a consciência e as ideias que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. Mas você não teve, porque você não tinha as ferramentas da época. É uma coisa lógica. Então nós temos que parar de ter esses ressentimentos, primeiro para com nós mesmos e depois para com os outros. Mas fulano me prejudicou.
fulano me roubou, fulano não sei o quê. Sim, e qual é a vida dele hoje? Né? O que ele está passando por hoje? Ah, se ele está passando por misérias, eu fico feliz porque Deus fez a justiça. Não é assim que funciona. Nós temos que orar por estas pessoas. Jesus está nos ensinando aqui, né? Não tenha diferenças para com o seu irmão. Não tem, se você tiver alguma diferença com ele e essas diferenças estiverem te magoando, procure ele, né? Procure ele. E Jesus nos diz, sal desta conta com ele. Ah, mas eu tenho uma mágoa tão grande né, com meu irmão de família, com meu pai, com a minha mãe, mas agora eu me sinto tão mal, mas eles já retornaram ao mundo espiritual, o que é que eu possa fazer? Né? A coisa mais simples que tem e que Jesus nos ensina. Ore para eles e peça perdão pela situação que você está passando, pela situação que você não conseguiu perdoar antes. Eles no mundo espiritual vão entender e você vai dar um alívio, um refrigério para o espírito dessas pessoas, para o espírito do seu pai, para o espírito da sua mãe, para o espírito do seu irmão, seja de quem for que você esteja, né, sentindo esta mágoa muito grande. Nós temos que ter isso em mente. Né? Por quê? Porque olha o que Jesus nos diz nesta parte aqui que é muito interessante. Se você não perdoar, se você não ressarcir aquilo que está acontecendo, né? Ou aconteceu, olha o que ele diz assim, ó, faze o mais depressa possível as pazes com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para não suceder que ele te entregue ao juiz e este oficial de justiça e seja remetido na prisão. O que ele quer dizer assim? Né? Para que essa mágoa não seja entregue ao seu juiz, à sua consciência, e esse juiz não te entregue ao oficial de justiça. O que é o oficial de justiça? A tua consciência, o teu subconsciente. E essa ideia, essa mágoa vai se ficar no seu subconsciente, é prisão. E você sempre vai se relembrar, sempre vai lembrar, sempre vai lembrar. Porque nós temos ódios dos povos no mundo, né? E são ódios antigos, são coisas antigas, são mágoas antigas, justamente porque foi passando de geração em geração, geração em geração, e essa geração ainda continua com esse ódio, sem procurar ao mínimo, né, sanar essas diferenças. É claro que tem várias nações, várias pessoas, vários credos, várias religiões que estão procurando fazer o máximo possível dentro de um contexto para que isso acabe, né? Mesmo diante de situações que aconteceram, né, há pouco tempo atrás, infelizmente, né, lá em Israel, em outros lugares está acontecendo essas guerras. Tem pessoas de boa vontade, mas tem que ter mais pessoas de boa vontade, porque senão nós vamos levar isso para muito mais gerações, vamos levar isso para muito mais à frente. E vai saber quanto tempo Jesus e Deus Pai terá que esperar para a nossa evolução espiritual. E ele continua aqui dizendo, por outro lado, partindo do princípio de que quando um não quer, dois não brigam, dificilmente encontraremos desafetos unilaterais. Se alguém está ressentido conosco, é bem provável que alimentemos o sentimento recíproco. A recomendação evangélica ainda aqui reveste-se de profunda lógica. Como dizerão, pai, não gosto de seus filhos, são maus e mesquinhos. Não gosto, né? Prejudicam-me. Não obstante, preciso de sua ajuda e conto com você. Olha que lição bacana, né? Richard Simonetti está dizendo assim, né? Se você tem algum desafeto com alguém, ou esse desafeto tem alguma coisa contra você, procure fazer o melhor modo possível de você sanar essa diferença, isso que está acontecendo na sua vida. Né? Porque quando um não quer, dois acabam não brigando. Ah, mas ele não quer perdoar. Mas faça a sua parte. Né? Faça o melhor que você tenha que fazer, porque isso faz parte de um cristão. Né? De uma pessoa que se diz cristão, de uma pessoa que gosta de Jesus, de uma pessoa que gosta da sua religião. Isso faz parte de um cristão, porque só assim caminharemos para a nossa evolução espiritual junto com a humanidade. Né? Para que você possa
o seu juiz, né, te dá o teu alvará de libertação, o teu alvará de soltura, que você possa limpar o seu subconsciente dessas mágoas. Quantas pessoas têm mágoas umas das outras, né? E isso acontece quase em todas as famílias, principalmente, né, quando o patriarca ou a matriarca da família nos deixam, voltam para o mundo espiritual e há bens a dividir. Aí a briga começa e a briga é muito grande e isso não está certo, né? Isso acaba separando as pessoas e isso acaba gerando em você mágoas e ressentimentos cada vez piores. Então sempre procure fazer o melhor, sempre procure o melhor, né? Porque senão nós sempre ficaremos naquela roda viva de nos engalfinharmos mutuamente. E para finalizarmos, né, ele vai nos dizer que isso é uma metamorfose profundamente difícil, porquanto as bênçãos do esquecimento, os adversários conservam instintivamente a mágoa do passado, daí as desavenças fáceis, a ausência de afinidade, as distensões, as contentas, que não completa a versão que chegam a experimentar entre si. E os que mais esclarecidos é motivo de aflitivos padecimentos em longas jornadas, que somente a custa de abnegação e sacrifício conseguirão vencer, e que para os mais atrasados é incentivo à tolerância e à deserção. Quanto trabalho, quanto sofrimento, quanto tempo perdido, porque alguém não perdoou. Nós vamos perder o nosso tempo aqui na Terra ou em outras evoluções, sempre no mesmo sentido, e que isso não vai nos levar a nada. Então, vamos refletir um pouquinho sobre as palavras de Jesus, sobre os comentários deste livro aqui, A Voz do Mundo, do Richard Simonetti, para que possamos ser seres espirituais cada vez melhores. Paz e prosperidade a você, meu muito obrigado, e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus nos der o aval para a nossa presença.